Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Então sempre vem a compensação, precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Ferida. A ferida é bem interessante porque sempre aqueles seres humanos que não estão servindo à luz, dentro deles tem um anseio. Esse anseio, pode-se dizer, é uma ferida. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar assim, que muitos daqueles que foram seguidores de Jesus, no princípio, tiveram a convicção e tiveram a coragem de defender a palavra. Então, hoje, nós tínhamos que ter também esse conhecimento com o livro Na Luz da Verdade. Porque aquela referência que Jesus disse que viria um outro que não ele, e ele fala que saiu do Pai e volta ao Pai. Quer dizer assim que a vinda do outro veio trazendo o livro Na Luz da Verdade. Então, nós tínhamos que ter um anseio dentro de nós, esse anseio para voltar para a pátria do Espírito. Se nós observarmos, independente do trabalho que a pessoa venha a ter, ela teria que ter um propósito dentro dela de ser um lutador pela luz. Evidentemente que é para a luz, quer dizer que o seu jeito de ser, de viver, a sua maneira, a sua fala teria que ser de acordo com a luz. Depois nós tínhamos que entender assim, quando uma pessoa tem vontade de fazer um relato sobre algo que ela quer fazer uma demonstração, uma apresentação, ela tem um aprofundamento. Esse trabalho fica bem fácil assim de quando a pessoa está querendo um novo emprego. Então ela faz um relato do conhecimento que ela tem para aquele novo emprego que ela está pretendendo. E a criança também, no trabalho escolar, ela faz uma demonstração daquilo que ela vai apresentar. Muitas vezes esta apresentação é feita na moradia, com o conhecimento que a criança está desenvolvendo, está assimilando, e ela recebe as orientações do aprimoramento que ela precisa de ter. Para nós tornarmos um lutador pela luz, pelo o anseio de voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter o conhecimento. Nós temos que sair da condição de acomodados. E depois nós tínhamos que ter uma dignidade dentro de nós, como aquela criança ou como aquele que está procurando um emprego que faz uma apresentação do conhecimento que ele tem para fazer aquela função. Então, a mesma coisa. E nós tínhamos que lembrar assim, aqueles que se prontificam em ser um lutador da luz, ele tem que ter também uma alegria, porque dentro de nós vai trabalhando de uma maneira assim. Se trabalharmos de acordo com os ensinos, as coisas difíceis que a vida nos apresentam param de serem difíceis, porque nós vamos desenvolvendo uma maneira de atuarmos antes dos acontecimentos. E fica bem fácil assim da gente observar, para muitas coisas nós atuamos antes daquilo acontecer. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando com as chamadas revisões. Então toda época teve a revisão e a conclusão de uma função que nós estivéssemos executando. Quer dizer assim que para trabalharmos para a luz, para o Criador, nós temos que ter esse mesmo processo.
Depois nós sabemos assim que muitos e muitos já tiveram uma alegria de ver o outro feliz com uma solução que foi dada a ele. Um sorriso nos olhos, uma satisfação. Quer dizer que essa é uma compensação daqueles que trabalham para a luz. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que as alegrias, as riquezas que existem da luz apresentam assim. São intermináveis, porque quando uma pessoa não trabalha de acordo com a luz, fica bem fácil assim da gente ver, aquela pessoa não tem uma alegria. E anteriormente era bem comum assim, a pessoa tinha muitos conhecimentos e não transmitia esses conhecimentos para os seus semelhantes. Aquela pessoa não tinha brilho e aqueles que relacionavam com ele também não tinha brilho. Quer dizer que o brilho é aquela condição que nos possibilita uma alegria de dentro. Essa alegria nós tínhamos que ter diariamente conosco. Depois tem uma coisa bem importante. Não é uma alegria forçada, é uma alegria por um trabalho que foi feito e a gente vai observando assim. A criança pequenininha, de uma maneira geral, quando existe uma harmonia naquela habitação, quando a criança está sendo higienizada, ela dá um sorriso. Quer dizer que o agradecimento sempre existiu de uma maneira boa, de uma maneira que aqueles que estão executando a função ficam felizes. Quer dizer que nós temos que fazer um trabalho de acordo com a luz. Depois nós sabemos assim que aqueles que têm um aprofundamento no conhecimento do livro Na Luz da Verdade, eles também tornam-se responsáveis e tornam também aqueles que são condutores. Porque nós sabemos assim que existem condutores, aqueles que orientam, e em todas as profissões, porque a maneira que nós temos de ter um retorno para a nossa vida interna, para nós não termos a nostalgia, o entristecimento, a angústia, então nós temos que trabalhar para frente. Esse trabalhar para frente quer dizer assim, sempre apresentar uma maneira de poder auxiliar o nosso próximo. Nós temos que lembrar também que tem um ensino que fala que não só de pão vive o homem, ensine-o a pescar, não dê o peixe. Quer dizer que não é com as coisas materiais que nós vamos possibilitar que o outro tenha uma alegria. Também temos que lembrar que temos que possibilitar. Então, o trabalho que nós temos que ter na vida toda é um aprofundamento nos ensinos, porque nós sabemos assim que numa empresa tem muitas chaves de eletricidade com muitas funções. Quer dizer assim, se nós não soubermos qual chave que nós precisamos de ligar ou desligar, fica uma dúvida. Depois, no último instante, nós não podemos fazer teste de ir ligando e desligando as chaves. Nós temos que saber as chaves que ligam. Então, nós temos que fazer um trabalho também de conhecer o nosso próximo. Porque tem uma coisa bem importante. Nós podemos fazer uma simulação, uma apresentação, mas se essa assimilação, essa simulação, esta apresentação não for verdadeira, o tom de voz não acompanha. Então nós temos que aprender a discernir, a distinguir a intenção também que o outro está ouvindo, que o outro está nos procurando. Quer dizer que um ensino bem importante que tem é não dê pérola aos porcos. Quer dizer que o trabalho que nós precisamos de fazer não é mendigando que o outro venha para o caminho da luz. É possibilitando que o outro desenvolva dentro dele uma lucidez. Essa é uma condição necessária que tem que existir. Esse desenvolvimento nós vemos dentro da moradia.
A criança pequenininha, o adulto vai estimulando ela a ficar forte com as suas perninhas, maior um pouco. Depois, num período seguinte, aquela criança não quer mais segurar a mão do adulto. Naquilo que não precisa, o adulto não mais segura a mão daquela criança. Quer dizer assim, foi possibilitando que ela viesse a ter a segurança para todas as finalidades sem necessidade de segurar a sua mão. Quer dizer que na vida interna nossa, esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter conosco e de ter também com o nosso próximo. Aquela condição bem importante. Um trabalho assim é como se fosse limpando um caminho, limpando os trilhos. Porque na sequência nós tínhamos que entender assim, que tudo terá que se tornar novo. E quando nós vemos o trilho cheio de matos, então o que acontece? Tem que limpar o trilho. Então, quando vem a locomotiva, o trem passa nos trilhos limpos. Então, na nossa vida, nosso trabalho seria assim. Quer dizer que a força que o Criador nos possibilitou, nós temos que usar dessa força. Essa é uma coisa bem importante assim. Porque aqueles que estão usando e que pretendem usar, têm que lembrar assim. Aquelas chaves naquela empresa de eletricidade, aquele que vai manuseá-la, ele tem que conhecer cada chave que existe. É um procedimento bem firme e definido. Para nós sermos atuante da luz, um defensor da luz, e possibilitando assim que os nossos semelhantes tenham o esclarecimento, então nós temos que ter o aprofundamento. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, um esforço para nos tornarmos defensores dos ensinos. Depois nós sabemos assim que os defensores, os lutadores, não é lutando, jogando bomba, nem granada, destruindo as pessoas, é lutando em prol da luz. Porque milênios nós vamos aceitando e fomos aceitando as orientações que diz respeito à matéria grosseira. E essa orientação somente da matéria grosseira fica bem fácil assim de observarmos que se a pessoa se encontra envelhecida, ela teria que ter uma condição dentro dela de voltar para a pátria do espírito. Mas como todas as orientações que existem é só da matéria grosseira, então as pessoas, os envelhecidos, ficam com medo da continuação da vida. Não fizemos nenhum trabalho dentro de nós. Não percebemos que teríamos que estar fazendo o trabalho da vida de matéria grosseira e o trabalho que nos possibilitaria voltarmos para a pátria do espírito. Porque tem um ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. É indivíduo, é ele que descuidou durante a sua vida do procedimento que precisaríamos de ter com o conhecimento dos ensinos. É uma responsabilidade individual. A ferida é aquela condição que existe dentro de todos que não estão trabalhando de acordo com a luz. Esse esforço a pessoa precisa de entender, porque quando a pessoa tem dentro dela um anseio, a primeira coisa que tínhamos que trabalhar é estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque quando isto acontece, fica bem fácil assim, aqueles que estudam entra num procedimento do seu espírito poder equilibrar-se novamente, porque agora tem material para ele. Então, é essa a naturalidade que precisaríamos de ter, de fazer a diferença. Um esforço, a pessoa tem que lembrar assim, que o elevar-se, é o próprio é que tem que elevar-se. Não tem uma maneira diferente de ser
no esforço é cada um que precisa de esforçar-se. E depois aquela condição bem importante. Aquele que aprendeu a fazer os relatos do conhecimento que ele tem e que ele procura aquela empresa para ter o trabalho, ele é que é beneficiado. Quer dizer que para a vida de matéria grosseira, nós sabemos que existe este procedimento, mas para a nossa vida interna, que é um processo individual e que nós precisaríamos de entender assim. Um filho entra na moradia por um tempo. Um tempo depois, esse próprio filho procura então o seu caminho, numa outra maneira, de uma outra localidade, de uma outra maneira, ele então vai caminhando o seu caminho. Quer dizer que o Criador nos possibilitou o filho por um período, numa fase seguinte. Quer dizer que durante um tempo nós temos ali, na convivência com esse filho, nos preenchendo o tempo que nós temos. E esse tempo é por um período. Quer dizer que assim que esse filho for embora, nós vemos assim que o nosso tempo agora está mais disponível. Então precisaríamos de entender num procedimento de como agora preenchemos esse tempo corretamente. Porque quando nós temos uma convicção do que nós somos, do que nós pretendemos, então nós também não temos discussão com o nosso semelhante. Nós não fazemos isso, porque nós sabemos assim que não adianta. Se a pessoa se encontra com um processo dentro dela de como uma barreira, então nós tínhamos que ter uma sensibilidade para perceber que esse tipo de comportamento, esse tipo de maneira de ser, não traz para nenhuma pessoa uma grandeza. Mas toda a vida nós tínhamos que lembrar que é indivíduo, ele é que tem que fazer esse processo de ir percebendo o caminho que ele precisa. Depois nós sabemos também que existem muitos obstáculos, mas sempre os obstáculos se encontram quando a pessoa se encontra distante da luz. Então, quando a pessoa vai caminhando, estudando o livro na luz da verdade, os caminhos vão sendo abertos e milagres, grandes outros milagres vão acontecendo. E depois fica bem perceptível para aquele que tem esse propósito, porque ele vê assim que ele foi auxiliado. Naquilo que ele estava pretendendo, os auxílios apresentam. Vai sendo confirmado assim. Muitos outros milagres vão acontecendo quando aquele tem o propósito. Então, uma referência bem interessante, aqueles que se encontram assim não têm obstáculos, não têm problemas, porque como foi visto antes, a solução está antes, não deixa desencadear. Tem muitas referências, em pequenas quantidades, a gente vê assim, no caso de criança. O adulto percebe a direção que a criança está indo e naquela direção a criança não pode ir. Quer dizer que só de ter tido essa percepção antes, já é um auxílio que aquele recebeu. E muitas outras coisas. A pessoa esqueceu um objeto dentro da moradia e ela volta para buscar aquilo que ela esqueceu. E ela vê outro item bem mais importante do que aquele que ela foi lembrada. Quer dizer que essa condição nós tínhamos que ter mais presente dentro de nós. Então, a ferida é aquela condição de nós seguirmos Lúcifer, porque o trabalho de Lúcifer foi sempre na condição da matéria grosseira, do raciocínio. E nós temos muitos exemplos de quando a pessoa se encontra somente ligada à matéria grosseira, ela se encontra insegura, ela não tem naturalidade e nós temos muitos profissionais que é de conhecimento de todos, que falta a bondade dentro dele e que ele vai tumultuando a sua própria vida por não ter bondade interna. Então, na nossa vida, a bondade, ela tem que ser naquela condição do equilíbrio, não é dando as coisas para o próximo. Tanto é que tem aquele ensino,
ensinar que ele venha a pescar, não é dando o peixe. Quer dizer que o indivíduo tem que ter a condição também de movimentar por ele mesmo e ele ser grato, porque quando ele desenvolve as qualificações para ele andar com as próprias pernas, essa referência é um marco bem importante na vida de cada um. É isso que nós precisaríamos de entender. Por isso que os envelhecidos fazem relatos de épocas anteriores, quando são relatos que possibilitam o crescimento daquele que está ouvindo. São informações e instruções, não de atos feitos da matéria grosseira, de referência a terceiros, que não justifica aquilo que ele está querendo relatar. Porque tem relatos que mostram como aquele que está relatando é pequeno em relação à vida. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que aprendermos a apresentar relatos que possibilitam que o outro venha a ter um crescimento. E esses relatos têm sempre que ser ligados à luz. Essa é a importância, os auxílios que nós recebemos. A ferida. Então, tínhamos que ter um cuidado muito grande, porque a pessoa acha assim que ela é evoluída, entra naquela condição do devoto, vai, ouve aquilo que o pregador disse e ele volta para casa, não faz uma observação se aquilo que foi dito tem uma significação e ele aprimorando aquilo que ele ouviu. Não, dentro dele entra numa acomodação, por ele ter ido e ter ouvido. Então, essa acomodação não traz nenhum benefício. Então, as referências que precisaríamos de ter não é com os outros, é conosco. Porque um envelhecido fala para o filho que hoje ele formaria esse filho de uma maneira muito diferente. E também, muitas vezes, ele faz o relato que esse filho não precisa de proceder assim com o filho dele. Quer dizer assim, nós tínhamos que observar como nós somos e como é que nós precisaríamos de ter o aprimoramento com os ensinos que nos são trazidos. E temos que lembrar assim, porque aqueles que seguiram convicto os ensinos que foram trazidos por Jesus no começo eram muito sábios e muito fortes, tiveram a condição de largar a vida anterior e seguir aquele que trouxe os ensinos. Quer dizer que hoje nós tínhamos que fazer um trabalho de ter a confiança também no livro Na Luz da Verdade, porque se a criancinha pequena, ela tem dentro dela o começo do certo e o começo do errado. Aqueles que são os tutores têm dentro deles também a maneira que eles acham que vai ser bom para a formação daquela criança. Quer dizer que, para a nossa vida externa, nós sempre sabemos, essa qualidade nós precisaríamos de trazer para dentro de nós. Tem um tempo. E esse tempo a pessoa tem que lembrar que é bem marcado dentro de cada um de nós, porque se a pessoa ficou envelhecida, dentro dela também entrou uma rigidez. Agora não tem como explicar para essa pessoa como é que ela vai voltar para a pátria do espírito, ou como ela terá que fazer para ela agora assimilar as informações, porque vai incrustando, vai enrijecendo dentro de nós, vai tirando as mobilidades que nós precisaríamos de ter, vai tirando aquela flexibilidade que nós temos que ter durante a vida. Porque fica bem fácil assim, para muitas coisas nós temos essa mobilidade. Então, numa fase da vida, a pessoa vê, a criança cai, e do jeito que ele tem o procedimento, a confiança que ele tem, ele faz com que aquela criança levanta,
e não chora. Faltou essa confiança, a criança não levanta e fica chorando. Quer dizer que não é a solução. A solução é desenvolver dentro de nós e ter a possibilidade e a humildade de voltar para o caminho da luz. Essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter todo o instante, porque nós sabemos assim que do jeito que nós pensamos, do jeito que nós recebemos o nosso cérebro, é o cérebro dos nossos ascendentes. Quer dizer que a nossa constituição, quer dizer que ter agora uma maneira diferente de assimilar as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, é uma bondade que cada um precisaria de ter para ele mesmo. Quer dizer que o anseio, a saudade, o medo se encontra atrás. Quer dizer, caminhar para frente com o livro Na Luz da Verdade, com os ensinos que nos foram trazidos pelo Criador, possibilitando assim que aqueles que fazem o esforço para voltar para a pátria do Espírito, esses terão a possibilidade, porque aquele ensino bem importante que fala assim: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim: faltou um conhecimento, faltou um conhecimento. Então, nos aprimorarmos a vida toda para nós, porque os aprimoramentos não é para as pessoas, é para nós, é para cada um. Então, voltarmos para a pátria do Espírito é um trabalho individual. Ela é que tem que fazer esse esforço para ela mesma. Aquele trabalho que a pessoa tem que lembrar assim. Muitos acham que tendo uma função assim ou que tendo uma função diferente, então ela teria uma possibilidade diferente. Não, a função que uma pessoa vem a ter durante a sua existência, essa função não está relacionada com a sua vida interna, porque se ela quer ser um lutador, de trazer os ensinos, de possibilitar que o semelhante agora também caminhe no caminho da luz, ela tem que fazer um trabalho de melhorar-se. Então, ser um lutador da luz é aquela condição que nós já ouvimos assim, né? Que a língua de uma pessoa é uma espada. Quer dizer que como usa essa espada de uma maneira construtiva, porque se a pessoa tem uma firmeza, uma determinação no trabalho dela, também ela não recebe aborrecimentos. Porque o jeito que ela tem o comportamento para viver no seu trabalho, então ela tem uma determinação. Essa mesma determinação nós tínhamos que ter também em relação à luz. Quer dizer que a nossa fala, ela tem que ser uma fala que constrói, que auxilia, que orienta. Quer dizer que a nossa fala é esta firmeza, é uma espada que o Criador nos possibilitou. Quer dizer que se nós queremos melhorarmos, é nosso trabalho, porque quando a pessoa não usa a sua fala como precisa de ser usada, entra naquela condição de omisso, de uma aceitação. E na vida nossa de matéria grosseira, nós podemos observar assim: aqueles no seu relacionamento que sempre aceita e sempre é omisso, na sequência ele adoece. Quer dizer que a espada usou erradamente, ele não teve um aprimoramento com ele mesmo, então o que acontece? Ele adoece, porque falhou, ficou omisso. É isso que é bem grave assim. Essa observação podemos fazer na vida diária. Os omissos sempre adoecem. Quer dizer que a espada, a língua que o Criador nos possibilitou, não usou, porque faltou o conhecimento dos ensinos, agora ela vira contra esse que não usou. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,